Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza, e nós vamos bem rapidamente meditar em alguma coisa que Deus sempre tem falado ao meu coração no Evangelho segundo escreveu São Marcos, logo lá no comecinho, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos hoje de manhã. É uma bênção para nós. Podemos vir à casa do Senhor. Você sabe, enquanto você abre a sua Bíblia, que Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Não foi o primeiro escrito do Novo Testamento, mas foi o primeiro evangelho a ser escrito. E mesmo assim, as pessoas datam o evangelho de Marcos de cerca de 50 anos da era cristã, mais ou menos uns 20, pelo menos 20 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu o livro de João Marcos foi João Marcos, que era aquele rapaz que fugiu da obra de Deus quando Paulo e Silas foram fazer a primeira viagem missionária. E João Marcos depois ficou aos pés de Pedro e acompanhou Pedro durante todo o seu ministério. Ele é citado também na carta a Timóteo, quando Paulo está prestes a morrer, fala assim, me manda João Marcos, que ele é muito útil e tal. Que parece que também ele teve uma espécie de redenção na obra de Deus depois da sua fuga ali por volta do capítulo 12, 15 de Atos dos Apóstolos, quando ele não quer mais ir na sua viagem. E Marcos escreve o evangelho dele diferente dos outros evangelistas, porque ele é bem rápido, ele vai contando as coisas assim, aconteceu assim, foi desse jeito e tal. É realmente para que nós tenhamos um panorama daquilo que Jesus fez. E ele é importante porque alguns milagres como esse, por exemplo, ele fala de uma forma tão simples que muitas vezes nós não paramos a atenção, não prestamos atenção nas entrelinhas daquilo que ele está querendo dizer. Porque ele realmente says it like it is. Não faz rodeios, né? Não que os rodeios sejam ruins, porque, por exemplo, Lucas nos traz assim detalhes que a gente jamais teria se ele não fosse cuidadoso em explicar. Mas Marcos faz o serviço. Ele fala aquilo que aconteceu sem muito rodeio. E o versículo 40 do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40, ele fala assim, e aproximando-se dele um leproso e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo dito isso, logo toda a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas tendo saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. A história começa falando sobre alguém que chegou com um problema muito grave diante de Jesus. E o texto não fala, como a gente estava conversando com os irmãos, onde é que ele ouviu falar de Jesus, onde é que... como foi o enredo que trouxe essa consciência de que Jesus era uma pessoa poderosa e podia fazer um milagre assim. E se a gente está no capítulo 1, vocês percebem que no começo do ministério de Jesus, aqui não vai haver muita coisa que Jesus fez antes, né? Jesus cura já a sogra de Pedro, logo no começo do Evangelho de Marcos, mas o ministério de Jesus ainda não estava no seu ápice, ainda muita coisa não tinha acontecido. Só que ele ouviu falar que Jesus tinha feito milagres. E sabe uma coisa que a gente já pode aplicar para a nossa vida já logo no começo dessa história? É que se nós ouvimos que Jesus fez alguma coisa com alguém, significa que ele pode fazer por nós também. Se nós já ouvimos que Jesus pôde operar milagres na vida de alguém a respeito de qualquer assunto, significa essencialmente e particularmente para você e para mim, que se ele operou na vida do meu irmão, ele pode operar na minha. Esse leproso já tinha essa certeza. Ele já foi falar com Jesus debaixo dessa perspectiva. Outra coisa, ele sabia que o fato de Jesus operar alguma coisa ou não dependia dele. Ele sabia que não era alguma coisa que ele poderia fazer para que Deus operasse. Muitas vezes as pessoas procuram Jesus debaixo daquela oferta grega, né?
que se eu der muito para o meu Deus vai operar um milagre ao meu respeito. O Paulo explica isso muito bem por volta do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele está falando para os gregos ali naquela cidade a respeito eu acho que é a cidade da deusa Diana, que ele tinha ido, e ele percebe ali o templo ao Deus desconhecido, o altar ao Deus desconhecido, e ele começa a usar aquele altar ao Deus desconhecido para falar do Deus Jeová. E ele fala assim, na sua fala, ele fala assim, na verdade, ele não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa nossa para subsistir. Mas, na verdade, é Ele quem nos dá a vida e o fôlego e os dias, né? Porque nós somos feitura de suas mãos. O que ele estava falando ali, olha, quebrem esse conceito de que nós estamos aqui na terra e estamos fazendo alguma coisa para que Deus se fortaleça, né? Eu acho muito bonito aquele da Cassiane, Deus não rejeita a oração é alimento, né? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento, ela canta. E o poeta usa a expressão da oração com alimento, mas eu sei que ele quer dizer que a oração alimenta aquele quem ora, não quem recebe, né? E Deus não rejeita a oração, é verdade. Só que, de novo, a letra do hino fica clara que essa resposta da oração é uma questão de intimidade entre quem ora e Deus quem recebe. Não que Deus esteja ali falando, olha, quem vier aqui por mim, eu faço alguma coisa. Irmão, o leproso entendeu isso. Porque ele chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o meu milagre está na mão do Senhor, se o Senhor quiser. Isso nos dá uma outra perspectiva. O leproso não duvidava da capacidade de Jesus de fazer alguma coisa. Ele falou assim que a única coisa que lhe segurava de ficar limpo naquele momento era se Jesus não tivesse vontade. Se a vontade dele não tivesse de acordo com aquilo. E olha, isso é tão importante, porque muitos milagres da nossa vida, irmãos, estão simplesmente na mão de Deus para serem liberados por nós, porque nós não chegamos diante de Deus como a fé desse leproso. Senhor, a única coisa que me impede de chegar lá é o tempo que o Senhor quiser fazer. Senhor, a única coisa que me impede do Senhor liberar essa bênção para mim é o Senhor falar assim, olha, chegou o tempo, chegou a hora. Porque todas as outras coisas já passaram para trás. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem capacidade de fazer isso, eu sei que se estiver de acordo com o plano para a glória do Senhor, o Senhor vai fazer. Só que por diversas vezes nós chegamos diante de Deus, na verdade, como aquelas pessoas que chegam diante de alguém muito importante e falam assim, será que ele pode fazer isso por mim? Será que ele tem a capacidade de resolver esse meu problema? Não que nós duvidemos de palavras daquilo que Deus faz, mas de atitudes. As palavras, na verdade, elas são, a maioria das vezes, colocadas no lugar certo. O grande problema da vida são as atitudes, são as disposições, são as nossas posições quanto a Deus, não é? E aí, de novo, mais uma vez, a gente volta para o texto. O leproso, ele é tão certo daquilo que Jesus pode fazer, que ele fala assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. E ele já se ajoelha. Ele já se prostra diante de Jesus e fala assim, eu já estou aqui no lugar. O meu posicionamento já está de acordo com aquilo onde o Senhor pode fazer. Já não é mais uma questão só daquilo que eu acho, mas eu estou aqui no lugar onde o Senhor faz. Eu não vou nem em outro lugar aqui. Eu não vou nem procurar por outra solução. Eu estou aqui de joelho diante do Senhor. E aí vem o detalhe do problema dele. O problema dele era a lepra. O problema dele era um problema que, essencialmente, na sua particularidade do problema, ele não poderia estar ali. Ele não podia ter entrado ali no meio então, para a nossa melhor compreensão, no meio da igreja. Ele não podia ter procurado Jesus ali naquele ambiente. Ele era impuro. Ele podia ser enxotado dali e até sofrer danos maiores pela questão que ele quebrou um protocolo. E ele chega diante de Jesus como que pedindo para que Jesus o toque. De joelhos diante dele. De novo, irmãos. Olha, não tem problema feio para Jesus, não tem problema difícil, tem problema que a gente tem certeza que ele pode tratar e tem problema que a gente não tem certeza.
Tem problemas que a gente chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, isso aqui o Senhor pode resolver, está exposto. E tem problema que fala assim, eu não vou expor porque isso aqui eu não sei se ele vai resolver. E o leproso se expôs diante da multidão. Ele se ajoelhou e colocou ali, e Jesus, irmãos, fez aquilo que é particular de Jesus. Ele olhou para aquele homem e compreendeu toda a sua exposição. Ele viu que aquele homem estava completamente exposto naquele momento. Que, olha, Jesus vê que, muitas das vezes, aquilo que a gente faz diante dele, a vergonha é que se ele não fizer alguma coisa vai ser maior, para nós e para ele. E Jesus se move por compaixão porque ele entende que, para aquele homem, tudo está em jogo. Aquele homem que se apresentou, ele colocou tudo em jogo. E ele mesmo não pede mais para frente, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga, mas era exatamente a posição daquele homem naquele momento. Ele já tinha tomado para si a sua falta, a sua culpa, o seu problema, e estava ali disposto a qualquer coisa que Jesus falasse para ele fazer. Ele estava numa posição que se Jesus falasse assim, olha, eu quero que você corta o pulso, sangra tudo, porque o problema é no sangue, e aí você cria outro sangue, qualquer coisa que Jesus falasse. Olha, eu quero que você dá 7 banhos no Jordão, Jesus ia, ou o rapaz ia. Qualquer coisa que Jesus falasse para aquele rapaz fazer, ele faria. E Jesus olhou para ele e percebeu a fé daquele homem, e da maneira como ele se posicionava, e movido de íntima compaixão, falou assim, você quer o quê? Se eu quiser, você pode ser limpo? Então tá fácil, eu quero. Se o problema na sua vida até hoje foi que Jesus quisesse alguma coisa para que esse problema fosse resolvido, sabe alguma coisa? Ele quer. Se você teve dúvida até uma coisa, se o que lhe impedia de você sair dessa situação era uma vontade que Jesus quisesse, Ele quer. Então recebe. Se você se dispor como o leproso se dispôs na presença de Jesus, expondo a sua vergonha dessa maneira, está aí a solução. E o homem levanta dali completamente são, irmão. E parece que é nessas horas que aqueles que são mais duvidosos da palavra de Deus, mais gnósticos, né? Os gnósticos que costumam duvidar de tudo, ou os agnósticos, na verdade, que costumam duvidar de tudo, que eles ficam com barulho de trem na cabeça. Porque fica como um passe de mágica. Como no momento está com problema, no momento está sem. Irmão, é assim que Deus quer resolver nosso problema. Ele sabe que uma vida transformada dessa maneira é uma vida que para sempre vai ser fiel ao propósito que Ele chamou. É uma vida que jamais vai mudar a sua linha naquilo que Ele chamou essa vida para ser. E Ele foi bem claro, olha, eu quero que você vá até o sacerdote e dê oferta a respeito disso. Daqui para frente, a sua postura a respeito desse problema é diferente. Você precisa agora expor aquilo que Jesus fez na sua vida. Você, de novo, entregando a oferta pelo problema que foi solucionado, isso significa que agora você vai ter que falar para quem tiver de direito o antes e o depois. Jesus precisa que aquilo que Ele faz por nós estejamos dispostos a sermos testemunhas dEle. Sabe, eu sempre tive isso no meu coração muito claro. Os milagres de Deus não são para a manutenção do bem-estar do homem. Deus não faz milagres em nós, ou através de nós, ou por causa de nós, para que nós tenhamos a glória. Para que nós cantemos aquele hino que o pessoal diz que eu gosto muito. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Deus não fez os milagres, não dispôs os milagres à igreja, para a igreja que viva debaixo dessa perspectiva, não. Deus fez os milagres para que, mostrando em nós a transformação que Ele fez, ao seu nome seja dada glória. É por isso que Paulo fala assim, a Ele glória na igreja. Para que a igreja, dando glória a Deus, divulgue o nome do Senhor e mais leprosos tenham coragem de se expor diante dEle. Lembra no começo? Os milagres que aquele leproso ouviu deu coragem a ele para que, se ele chegasse diante de Deus, ele sabia que alguma coisa extraordinária ia acontecer.
Da mesma forma, quando Deus fizer um milagre em nós, Ele quer que as pessoas vejam aquilo de extraordinário que Ele fez em nós e tenham coragem também de acreditar em Jesus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que 5 horas da manhã vir orar a Deus é o seu horário realmente, a sua exposição. E o milagre que Jesus vai fazer é o que vai cada vez mais encher esse lugar. Nós já temos milagres que aconteceram aqui nessa madrugada. Alguns irmãos aqui já passaram por transformação na saúde, por soluções de problemas difíceis na sua casa. Mas nós precisamos também testemunhar a respeito daquilo que Deus fez. Expor o milagre de Jesus em público, para que as pessoas conheçam o nome de Deus. Porque o nosso propósito, irmãos, como igreja, é, se não outro, crescer. Porque se fosse só adorar a Deus, nós já estávamos no céu. Lá no céu a gente não vai ter um monte de problema que a gente tem aqui. Lá no céu a gente não vai ter problema de pecar de novo, de tropeçar de novo. Lá a adoração é perfeita, lá a adoração não termina. Lá a adoração é de uma forma que a gente não tem mais nada para fazer senão adorar a Deus. Então por que a gente está na terra? Porque Deus está investindo nas nossas vidas para que testemunhe aos leprosos que estão ainda lá fora. Porque eles vão chegar aqui diante de Deus e pedir também para ser limpos. E adivinha o que Jesus vai fazer? Aquilo que fez com a nossa vida. Vai limpar eles também. E o testemunho deles vai fazer com que outros leprosos venham. E isso é uma cadeia que jamais vai terminar. Então, olha, a aplicação para essa manhã, nessa mensagem que o Senhor falou no meu coração é: fale para Deus o seu problema. Mas fale para Ele com coragem daqueles que acreditam que Ele tem compaixão de você e Ele quer mudar a sua situação. Abra o coração para Deus. Tenha certeza de que Ele está vendo e te ouvindo. E se coloque numa posição onde que Ele quer mudar as nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar? Alguém tem algum pedido especial de oração nessa manhã? Nossos irmãos pedem por si e pela sua casa. Irmã Sandra, algum especial? Pela vossa família? Eu também gostaria de pedir pela minha mamãe no Brasil e pelo meu pai também, que eles continuem precisando, eles precisam muito do Senhor lá. Sim, Senhor, meu irmão.